Olá, queridos heróis e heroínas. O ator de Brainiac foi confirmado. Que bom! O filme O Homem do Amanhã já tem data. Vai estrear em 2027, em julho, se não me engano, não é, Tony? É isso aí. Julho de 2027 ou junho. A data tá passando para vocês aqui. Eu não tô muito hypado para esse filme. Vou assistir. Espero que seja um bom filme. Espero. Eu sou fã do Superman. Atenção! Eu sou fã do Superman e torço para que o personagem seja respeitado. Mas infelizmente James Gunn não respeitou o personagem. A gente leu essa matéria aqui no Cosmic Book News, que fala o seguinte em sua manchete: Superman e Brainiac de James Gunn, porque isso dividirá ainda mais os fãs da DC. Nós lemos essa matéria, achamos muito interessante e nós vamos bater um papo aqui com vocês sobre cada tópico dessa matéria, que traz muitas coisas massa pra gente debater aqui. Meus queridos heróis, depois da vinheta, tá no ar. Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Mais. A matéria, então, traz a confirmação do ator que vai fazer o Brainiac. É um ator razoavelmente desconhecido. É o Lars Eidinger. Ele vai fazer o Brainiac. Ele, inclusive, fez vários filmes cult, vamos dizer assim. Ele não é muito conhecido, esse cara não é muito conhecido, mas já tá aí em muitas fanarts e muitas IAs, a galera já tá fazendo, inclusive tem uma IA bem legal aqui dele, né, que tá assim bem humano e menos alienígena nessa versão aqui, né, tá bem a cara do cara mesmo, eu acho que eu acredito que vai ser assim mesmo. Quando o Brainiac apareceu lá nos anos 50, ele é tipo um gnomo. Um gnomo e tal. Mesmo. Ele tem até um bicho de estimação. É engraçado. Ele teve várias versões aí, Sim, né? Tem várias versões. Ele é tipo um colecionador na maioria das vezes. E a versão, talvez a mais atual, a mais canônica, que é a do Geoff Johns, ele ainda é um colecionador ali. Aqui a matéria fala o seguinte, que o Brainiac vai ser um problema não pelo Brainiac em si, mas por causa de como o Gunn provavelmente vai usá-lo. Pessoal, isso aqui é apenas uma suposição. O autor aqui da matéria, lá no Cosmic Book News, ele apenas pegou o que o James Gunn vem fazendo em Creatures Commandos, em Superman e Pacificador e juntou tudo e pensou como ele usará, como ele vai interpretar aqui o Brainiac. Não é legal, hein? Não é legal o que o cara falou aqui pro futuro do Superman e pro próprio Brainiac, tá? Eu já tinha falado, já tinha cantado essa pedra em algumas lives aqui no canal, de que o Superman iria trazer um grande vilão e ele não ia ficar mais um filme trazendo apenas o Lex. Aqui nessa matéria, inclusive, o cara fala que provavelmente o Homem do Amanhã não será o Superman e sim o Lex. Brainiac se encaixa na narrativa ideológica de Gunn. Por que será, Elvis Victor? Então, o Brainiac é um vilão mental. Um vilão que pode controlar o sistema e vai ter toda aquela ideia das estruturas, de como você tem uma estrutura opressora contra uma estrutura oprimida. A narrativa ideológica do Gunn é o progressismo. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Vamos frisar aqui o que o repórter fala. Em vez de ser uma ameaça puramente de ficção científica, Brainiac é posicionado para representar o controle tecnocrático, o apagamento cultural e a ideia de saber mais do que civilizações inteiras. Isso condiz com a maneira como Gunn vem contando histórias do universo DC até agora. A gente vê que o James Gunn, ele se repete em tudo que ele faz. Tudo que ele faz. Ele acredita que estruturas como a família são estruturas opressoras. E é por isso que ele individualiza muito o Superman. A matéria fala, inclusive, e lembra isso, né? Ele nega os pais do Superman e ele destrói os pais de Superman, Jor-El e Lara, e faz o Superman ser um individualista e ponto. A partir de agora, eu acredito só no que não existe um transcendente. Não existe ninguém acima de mim. Sou eu e pronto. É isso que está na cabeça do James Gunn. Eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor.
O Brainiac pode ser apenas uma arma ideológica para falar sobre estruturas opressoras e não um vilão de ficção científica. Um vilão propriamente dito, né? Um cara que realmente tá ali, é mal de verdade. Ele pode simplesmente só usar o cara para trazer essas mensagens progressistas. E no tópico seguinte, a matéria fala isso aqui: Superman como comentário, não como mito. Brainiac como simbolismo, não como mitologia. A dicotomia Brainiac e Superman desde sempre vem no seguinte molde: o Brainiac representa destruição e o Superman representa preservação. Brainiac representa dominação e o Superman representa o legado. Eu entendi a referência. É por isso que destruir Krypton, a ideia de Krypton como algo bom, não é legal para o Superman, porque isso vai contra o que ele representa. O Brainiac ameaça a história, a cultura e a própria vida, enquanto o Superman preserva tudo. Ele luta para proteger o que veio antes, o que está agora e o que virá depois. Por isso ele é o Homem do Amanhã. Não Superman do James Gunn. Exatamente. Superman do James Gunn, ele rejeita o que veio antes. Ele rejeita o passado. E o filme deixou bem claro que ele rejeita os próprios pais. Claro, o James Gunn destruiu totalmente Jor-El e Lara. E é aqui que a matéria fala sobre Krypton foi reformulada como imperfeita e não trágica. O que as pessoas precisam entender e o que o Zack Snyder fez de uma forma sensacional é que Krypton tem uma história trágica. Era uma civilização que chegou no seu ápice, mas infelizmente se deixou levar pela frieza, se afastou de tudo que era realmente permanente e acabou se autodestruindo. É algo trágico, é algo de se lamentar. Não é para você ficar dizendo que bom que se destruíram mesmo. São um bando de FDPs, como é imperialista? São imperialistas que vão nos planetas e ficam dominando tudo. Sabe, não é isso, cara. Então, quando James Gunn faz com que o Superman rejeite a sua origem kryptoniana, tudo que o Brainiac representa, que é diametralmente oposto ao Superman, pode não funcionar. Pode ser realmente só um elemento que ele vai usar para passar uma mensagem fraca, vazia. Não é à toa que o Superman não conseguiu superar os valores de Man of Steel. E a matéria continua dizendo o que isso significa em relação ao Brainiac. Com a confirmação de Brainiac como vilão, os fãs podem esperar que essa tendência continue. O papel de Brainiac pode reforçar ainda mais a ideia de que o legado de Krypton é um problema a ser rejeitado e não algo que vale a pena preservar. E por que os veteranos, os mais conhecedores do Superman, deveriam reagir e ficar atentos com esse Brainiac, com esse filme 2 do Superman e com essa abordagem de Superman de maneira geral? A mensagem é clara e inequívoca, meus queridos heróis. A família e as origens são tratados como irrelevantes ou até mesmo um fardo. E o Superman é incentivado a deixar isso para trás e recomeçar do zero. Meus queridos heróis e heroínas, você pode chegar aqui e falar, mas peraí, Elvis e Tony, os pais adotivos do Clark são respeitados e tudo mais, mas eles não são a única origem do Superman. O Superman veio de Krypton. Prestem atenção. Toda aquela tecnologia, todos os poderes, tudo que faz parte do Superman é uma dualidade entre Krypton e a Terra. Tirar Krypton da história do Superman é igual você tirar o tio Ben da história do Homem-Aranha. É igual você tirar de Jesus Cristo Deus e colocar apenas Maria e José. É igual você tirar de Moisés a sua origem dos hebreus e deixar apenas os egípcios. Você não pode fazer isso com o Superman. E vale lembrar aqui que nós reclamamos disso no nosso primeiro review. Se você quiser dar uma olhadinha, vai lá. A matéria fala da importância do Brainiac para a mitologia do Superman. Contudo, o histórico de Gunn sugere um humor bobo que mina figuras de autoridade retratadas como vilãs. Mas o histórico de James Gunn, com aquele humor bobo, transforma figuras vilanescas em caricaturas, como por exemplo foi o ditador de Borávia. E que bom que o Lex Luthor do James Gunn não é caricato, não é bobo.
Que bom. Os fãs que esperam uma história séria e reverente do Superman provavelmente não a encontrarão de novo. Isso inclui um grande público internacional, que valoriza muito a herança e a tradição. Um público que não comparece aos filmes da DC, dirigidos por James Gunn. Se você não lembra, James Gunn e Superman foi muito ruim em bilheteria internacional. Se não fosse a bilheteria doméstica, esse filme estaria mais ferrado do que ele foi. A matéria finaliza falando o seguinte: Brainiac não é o problema é o filtro criativo. E, com o Homem de Aço, esse filtro parece destinado a dividir ainda mais os fãs da DC. Mas essa é exatamente a razão por trás do universo DC de Gunn. Meus queridos heróis e heroínas, nós queremos saber a sua opinião. Essa matéria aqui do Cosmic Book News, ela faz uma futurologia, sim, mas baseado no que o próprio James Gunn já fez. Pode ser que o James Gunn surpreenda? Eu não sei, sinceramente. Eu não acredito mais. Pra mim, eu acho que o James Gunn vai fazer pior do que isso aqui. Nós não acreditamos mais. Talvez no final o Brainiac, sei lá, ame o Superman, tenha um filho com o Superman, sei lá. Vamos ver Brainiac como Trump, vamos ver aí o Homem do Amanhã, na verdade, o Lex Luthor. Inclusive tem uma notícia de que Lex Luthor vai fazer parte da Liga da Justiça. Nós não confiamos mais no James Gunn. Sim, nós confiamos uma vez, mas a gente não é burro. E a gente não confia de novo. Deixe seu comentário, meu querido herói, minha querida heroína. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína.